Viver em Outro Mundo capítulo 49. Variação do espírito morto-vivo. Zal deu uma olhada séria neste morto-vivo. Ele realmente não sabia como essa coisa foi formada. Embora houvesse muitas lendas de zumbis em sua vida passada, elas ainda eram apenas lendas. Isso era real. Este esqueleto de crocodilo estava descaradamente rastejando pelo corredor. Parecia um crocodilo de verdade composto inteiramente de ossos, com uma cauda girando, deixando cicatrizes nas paredes. A coisa que Zal mais notou foi que os dois olhos do esqueleto eram apenas chamas verdes. Ele também calculou que o crocodilo tinha 15 metros de comprimento e cerca de 3 metros de altura. Com as garras estendidas, teria uma largura que chegaria a 5 metros. Se não fosse pelo fato de o portão do castelo ser grande o suficiente, essa criatura não teria conseguido entrar porque era simplesmente impossível escalar a parede defensiva. Voltando a tela para o mapa tridimensional, Zal pôde ver as partes principais do castelo. Exceto pelas poucas bestas espirituais na praça, havia o grande crocodilo e o esqueleto de rato que estava no andar de cima. Zal voltou a mudar a tela para a sala de estar e observou o esqueleto de crocodilo. Vovô Green, quão forte você acha que essa coisa é? Esta não é uma besta espiritual de alto nível. É apenas um crocodilo de águas rasas, então sua força de luta não deve ser tão forte, apenas em torno do 4º nível. Mas agora que é um morto-vivo, não terá medo da morte e não morrerá tão facilmente. Além disso, seus ossos são venenosos. Mesmo que não seja tão forte, ainda devemos ter cuidado, disse Green. Zal assentiu. Vovó Meirin, veja se você consegue pegar essa coisa e trazê-la para o espaço. Eu quero olhar com atenção para ela. Isso é simples. Eu posso fazer isso, disse Meirin enquanto se levantava e saía da cabana. Todos a seguiram até a área vazia atrás da cabana. Então Meirin se virou para Zal. Mestre, abre um buraco. Com um pensamento, um buraco no espaço apareceu. Meirin cantou baixinho um feitiço, e uma luz azul alcosa imediatamente voou para dentro do buraco. Essa faixa de luz era como uma enorme corda, pegando o esqueleto de crocodilo e forçando-o a entrar no espaço. Zal olhou para a criatura que estava se contorcendo no chão. A luz azul havia acorrentado completamente o esqueleto de crocodilo. Ele não podia atacar com suas garras, cauda e boca porque estava amarrado. Já que ele tinha um olhar mais atento a este morto-vivo do que apenas vê-lo na tela, ele podia ver claramente que não havia um traço de carne nos ossos verdes, o que de alguma forma deu uma estranha beleza. Nesse momento, a voz ecoou, descoberta de objeto desconhecido. Digitalização. Digitalização concluída. O objeto robótico é agressivamente tóxico. Extraindo toxinas. Fortalecendo os compostos tóxicos no espaço, o objeto é muito maníaco. Não atende aos requisitos de espaço. Procedimento de reimplantação iniciado. O procedimento de implantação é bem sucedido. Como as toxinas podem afetar os humanos no espaço, é necessária uma forte imunidade. A água espacial recebe efeitos de desintoxicação. Por favor, consuma a água espacial o mais rápido possível. Todo mundo estava ouvindo a voz, embora não conseguisse entender o que ela dizia sobre objetos robóticos, ou extração de compostos tóxicos e um monte de outras coisas. Esta foi a primeira vez que ouviram falar de tais coisas e eles simplesmente não entendiam o que significava. Zal provavelmente entendeu. Mas só provavelmente. Havia algumas coisas que ele não entendia muito bem. Ele só sabia que o espaço categorizava esse morto-vivo como um robô, o que não estava exatamente errado. Primeiro, era um esqueleto sem carne e sangue. Não tinha coração e não estava respirando, então não podia ser considerado um ser vivo. Segundo, suas ações eram controladas por algum tipo de fogo da alma, que era como um robô controlado por um chip inteligente. Então o espaço classificou esse morto-vivo como um robô. Tudo isso foi uma surpresa para Zal porque ele não esperava que o espaço tivesse tais capacidades. Ele sabia que as toxinas teriam um impacto adverso em todos aqui, então extraiu as toxinas e formulou algum tipo de efeito de desintoxicação na água espacial. Contanto que bebessem a água espacial, não precisavam ter medo das toxinas. A parte que Zal não entendeu foi quando o espaço mencionou o procedimento de reimplante, bem como o fortalecimento de compostos tóxicos. O que isso significava? O espaço tinha compostos tóxicos. Zal então percebeu que o esqueleto havia parado de lutar. Ele estava deitado lá muito quieto.
E o fogo verde em seus olhos ficou vermelho. Olhando para a cor do fogo da alma, ele entendeu o que significava o procedimento de reimplantação. O procedimento de reimplantação mudou o fogo da alma desse morto-vivo, tornando um aliado. Ele se lembrava claramente que o ponto verde na tela indicava um inimigo, e o ponto vermelho mostrava que era um amigo. Mas ainda precisava ser verificado, então Zhao decidiu experimentá-lo. Vovó Merin, por favor, solte essa coisa. O espaço pode tê-la transformado em um aliado. Merin ficou surpresa, mas antes que ela levantasse sua magia, todos cercaram Zhao. Este único morto-vivo não conseguia lidar com seu grupo, então era impossível para ele representar uma ameaça. Merin lançou sua magia. O esqueleto de crocodilo correu em direção a Zhao, mas a impressão que deu não foi assustadora, quase como um cachorro mimado. Pare! Zhao disse rapidamente. Ele estava com medo de chegar muito perto dele, já que ele ainda não bebeu a água desintoxicante. Se o tocasse, ele seria envenenado. Além disso, ele queria ver se poderia comandar essa criatura. Gren estava olhando nervosamente para o esqueleto, pronto para atacá-lo, mas seus medos eram redundantes porque assim que Zhao deu a ordem, a criatura parou imediatamente. Embora ainda parecesse assustador, as pessoas achavam que era um pouco patético. Zhao não esperava que um morto-vivo tão malvado pudesse fazer as pessoas se sentirem assim. Merin disse de repente, parece ser uma variação de espírito morto-vivo, mestre. Desta vez, realmente pegamos um tesouro. Zhao ficou intrigado. O que é uma variação de espírito morto-vivo, vovó Merin? Variações de espíritos mortos-vivos são especiais. Como um morto-vivo, quanto mais tempo ele ainda puder se mover, ele se tornará cada vez mais poderoso. Eles não apenas ganharão um ataque espiritual, mas também recuperarão lentamente as habilidades que tinham quando estavam vivos. Este crocodilo de águas rasas tinha um atributo de veneno. Normalmente, quando se tornava um morto-vivo, seria apenas um esqueleto de crocodilo comum, mas agora tem habilidades venenosas. Portanto, agora pode conter atributos duplos do atributo veneno e do atributo espírito. Isso é o que vemos agora. Na verdade, quando sentimos a mudança, foi um ataque espiritual. Zhao assentiu, tentando entender. Então, isso significaria que se um morto-vivo humanoide não morrer, ele recuperará lentamente sua habilidade original? Merin assentiu, seu rosto solene. Sim, mestre. Dizem que se o mago se tornar um morto-vivo, ele lentamente recuperará as mesmas habilidades de sua vida. Muitas pessoas pensam que, enquanto um é um morto-vivo, eles só teriam atributos de natureza sombria. Mas eles estão errados. Existem mortos-vivos com vários atributos no continente. Zhao olhou para o esqueleto de crocodilo. Ele realmente não achava que encontraria tal tesouro. Os ataques espirituais são os ataques mais temidos do continente. Seria difícil se proteger, mesmo para um mago. Ele não sabia que essa coisa poderia realmente atacar o espírito, o que foi realmente uma surpresa. Viver em outro mundo. Capítulo 50. Pegue os mortos-vivos, mestre. Manter essa coisa no espaço será seguro? É bastante tóxico, perguntou Gren. Esqueça isso, vovô Gren, disse Zhao. Chame todo mundo para beber um pouco de água. Só quando você beber a água espacial você não terá medo do veneno. Ele se afastou da cabana e caminhou em direção à fonte, com o esqueleto de crocodilo seguindo obedientemente 5 passos atrás dele, como um cão fiel. Eles ficaram ao lado da nascente, não encontrando nada de especial nela. Parecia não haver mudanças. Zhao ficou um pouco confuso. Meg entrou na cabana para pegar algumas xícaras, enquanto Bloquead e Roquear reuniam os escravos. Meg passou algumas xícaras. Zhao tomou um gole da água e não achou nada estranho no sabor. Então ele caminhou em direção ao esqueleto de crocodilo. Depois de tomar um gole de água, Gren puxou Zhao de volta. Mestre, deixe-me fazer isso. Seu corpo não é forte o suficiente. Se a água não funcionar, eu ainda tenho uma chance de resistir ao veneno. Você não. Zhao pensou sobre isso, então ele acenou com a cabeça. Gren parou ao lado do esqueleto de crocodilo, respirou fundo e estendeu a mão. Todos olhavam nervosos enquanto Gren colocava a mão no crânio do crocodilo. Algumas pessoas inconscientemente prenderam a respiração. Nada. Gren tentou novamente e acariciou seus ossos com força, mas evidentemente a água realmente tinha um efeito desintoxicante. Mestre, parece que a água é realmente eficaz.
Verde sorriu. Zhao sorriu de volta. Então caminhou ao lado do crocodilo e o tocou. O esqueleto de crocodilo sentiu que havia sido recompensado, como um cachorro sendo acariciado por seu dono. Então balançou sua grande cauda, quase atingindo um escravo. Zhao riu enquanto esfregava o crânio do crocodilo. Pare de balançar o rabo. Sabe, grandão, você é muito interessante. Acho que vou te chamar de Alien. Em sua vida passada, havia um filme de terror chamado Alien, e esse esqueleto de crocodilo era tão estranho e assustador, que ele simplesmente o chamava assim. O grandalhão pareceu entender as palavras de Zhao. Ele abanou o rabo de alegria, mas desta vez segurou um tremor. Era como se estivesse balançando o rabo ao mesmo tempo que tentava não sacudi-lo. Zhao deu um tapinha na cabeça dele e disse: quero que você vá para os fundos da cabana, deite de bruços e fique lá. Depois que ele se moveu lentamente para trás da cabana, Zhao se virou para Green e perguntou: Vovô Green, você acha que devemos pegar mais mortos-vivos? Verde pensou sobre isso. Essa é uma boa ideia. Ah, mas embora seu espaço seja grande, você pode acomodar tantos mortos-vivos? Zhao franziu a testa. Seu espaço totalizava apenas mais de 10 mil grandes. Ele não podia deixar esses mortos-vivos vagando por aqui, onde o resto dos escravos também ficava. Mas não havia outro lugar para colocar os mortos-vivos. Zhao virou-se 2 vezes no chão, até que se lembrou do que a voz disse. O espaço classificou os mortos-vivos como objetos robóticos. Não era uma coisa viva. Como o espaço não considerou que estava vivo, não era possível colocá-lo no celeiro. Se fosse realmente assim, então ele poderia trazer mais mortos-vivos para o espaço. Talvez Zhao pudesse fingir ser um invocador. De qualquer forma, não adiantava pensar nisso se ele não testasse primeiro a ideia para ver se daria certo. Com apenas um pensamento, o esqueleto de crocodilo atrás da cabana desapareceu. Zhao foi imediatamente para a frente do celeiro e tocou as portas. A janela do celeiro se abriu e lá ele pôde ver um pequeno ícone do crânio de um crocodilo. Zhao não pôde deixar de rir, então se virou para Green e disse: Vovô Green, fique tranquilo, posso colocar esses mortos-vivos no meu celeiro, para que possamos trazê-los para o espaço. Isso é maravilhoso, disse Green. Com essas criaturas mortas-vivas, o mestre estará mais seguro. Se você usar uma túnica de mago, poderá se mover pelo continente e fingir ser um invocador. Não há dúvida de que ninguém no continente seria capaz de perceber que é você, porque você bebeu água do nada. Zhao assentiu. Isso é bom, vovô Green. Vamos pegar alguns mortos-vivos. Assim que pegarmos mais, podemos colocá-los no perímetro do deserto negro, para que quem vier pensar que as bestas espirituais ainda não foram embora. Isso seria uma medida adicional de segurança. Ouvindo o que Zhao disse, os olhos de Green se iluminaram. Mestre, podemos pegar algumas, você sabe, bestas espirituais que estão realmente vivas. Zhao balançou a cabeça. Essas bestas espirituais não são o mesmo que os mortos-vivos. O espaço vê os mortos-vivos como objetos. Se eles estivessem vivos, eu não poderia colocá-los no celeiro. Eu não posso segurar essas bestas espirituais no espaço. Verde assentiu. Ele sabia que estava sendo muito ganancioso. Bestas espirituais mortas-vivas eram boas o suficiente. Na verdade, embora Zhao não tenha dito isso, ele sabia que o seu nível e seu dinheiro não eram suficientes para abrir um pasto. Se ele pudesse abrir um rancho, então ele poderia controlar aquelas bestas espirituais. Mas agora ele só podia usar a fazenda para a agricultura. Zhao então se virou para Merin e disse: Vovó Merin, primeiro leve os escravos para um lugar seguro. Quando pegarmos os mortos-vivos, temo que eles possam machucá-los. Vou dizer a Daisiane para movê-los para o campo de frutas oleaginosas, disse Merin. Zhao assentiu, depois caminhou até a cabana, até que de repente percebeu que havia 2 garrafas sob a janela da cabana. Essas 2 garrafas pareciam muito comuns. Em sua vida passada, as pessoas não prestavam atenção neles. Se você os visse na rua, simplesmente os chutaria de lado. Mas Zhao olhou com determinação para essas 2 garrafas. Um deles era branco, enquanto o outro era azul. E eles tinham as palavras pesticide e herbicide escritas neles. Eles foram escritos com caracteres chineses, então Green não sabia o que significavam. Claro,
Zhao sabia, e foi quando ele finalmente percebeu o que o espaço significava quando dizia que estava extraindo as toxinas para aumentar os compostos tóxicos espaciais. Originalmente, Zhao não sabia o significado dessa frase porque não se lembrava que o espaço tinha compostos tóxicos. Mas quando ele viu essas duas garrafas, ele percebeu que era isso. Sim, o herbicida e o pesticida espacial eram de fato tóxicos. Em sua vida passada, muitas pessoas não comiam vegetais que foram cultivados com a ajuda dessas coisas porque tinham medo de serem envenenados. Zhao pegou a garrafa de pesticida. Desta vez não houve nenhum som, mas a informação foi direto para sua cabeça. Pesticidas. Compostos tóxicos. Pode matar pragas. Dosagem ilimitada. A força tóxica pode ser ajustada. Zhao entendeu que esse pesticida não era tão diferente do original. A única mudança era que agora ele podia ajustar a força da toxina. Depois que Zhao largou o pesticida, ele pegou o herbicida e os resultados foram semelhantes. Zhao ficou muito satisfeito com a forma como o espaço poderia ser atualizado de várias maneiras. Enquanto continuar subindo de nível, ele acreditava que não havia nenhum especialista no mundo que ele tivesse que ter medo. Todos olhavam para Zhao com perplexidade, sem saber o que ele estava fazendo. Mestre, para que servem essas duas garrafas? Perguntou Merin. Zhao sorriu. Há veneno dentro dessas garrafas. Uma garrafa pode matar os insetos que comem as plantações, enquanto a outra pode matar as ervas daninhas que crescem no chão. Merin e todo mundo não sabiam que essas duas garrafas podiam ser tão úteis. No continente, embora houvesse muitos alquimistas, por causa de seu status importante, eles geralmente não prestavam atenção à agricultura. Então não projetavam nenhum veneno herbicida ou inseticida. Era a primeira vez que Merin ouvia que tais coisas existiam. Gray entendeu instantaneamente o que as garrafas poderiam significar. Mestre, essas duas coisas podem ser retiradas do espaço? Sim, claro. Zhao assentiu. E a quantidade que você pode usar não tem limite. Ótimo. Com essas duas garrafas, as futuras colheitas lá fora não terão pragas com as quais teremos que nos preocupar. Viver em outro mundo. Capítulo 51. Agro. Como as pessoas do continente não davam grande importância ao desenvolvimento da agricultura, às vezes havia pragas que cortavam suas colheitas, levando a muita fome. No entanto, Green também sabia que as condições naturais do continente Arca eram muito boas, como com a árvore de arroz. Esta árvore era como um bambu, crescendo mais de 10 metros, e produzia arroz 2 vezes por ano. Apesar disso, a maioria do povo do continente ainda passaria fome. O arroz que esta árvore produz é consumido principalmente por escravos. Esta árvore não tinha requisitos de terra muito altos. Havia muitos lugares no continente onde poderia ser cultivado, então não era fácil ter escassez de alimentos no continente. Mas Green não comprou as sementes de arroz para cultivar essas árvores. Embora ele tenha sido claro sobre o fato de que os requisitos de solo não eram tão altos, seria impossível cultivar essa árvore na montanha, porque essa árvore tem uma desvantagem importante. Era muito sensível ao metal. Foi feito um teste no qual eles colocaram um pedaço de ferro de 100 libras em um campo de arroz. O resultado foi que, em 10 dias, todas as árvores de arroz daquela fazenda morreram. Foi justamente por isso que Green não comprou nenhuma semente para a árvore de arroz. Embora os anões tenham extraído praticamente todo o minério de ferro, o solo nesta montanha provavelmente tem níveis mais altos de ferro do que em outros lugares. Cultivar arroz era simplesmente um absurdo. Então Green escolheu cultivar árvores frutíferas de óleo em vez disso. Suas necessidades de solo eram muito baixas e o clã poderia se beneficiar dessas árvores por muitos anos. Além disso, eles podem ser cultivados na montanha. Mas, como as árvores de arroz, as árvores frutíferas também tinham uma falha fatal. Eram vulneráveis a pragas. Em comparação com as árvores de arroz, os frutos oleaginosos eram realmente suscetíveis a pragas. Embora as árvores de arroz sofram, em média, uma infestação em grande escala a cada 5 anos, as árvores frutíferas oleaginosas seriam praticamente afetadas por essas pragas todos os anos. Mas, felizmente, eles podiam crescer em quase todos os lugares, para que pudessem manter a produção de frutas oleaginosas. No entanto, essa desvantagem foi muito mortal para o clã Buda. Eles precisavam de uma grande quantidade de árvores frutíferas oleaginosas como principal fonte de renda.
Mas se as árvores estivessem infestadas de pragas, elas estariam acabadas. Era com isso que Gren estava preocupado, mas agora que Zhao lhe mostrou o pesticida, parecia que uma carga pesada havia desaparecido de seu coração. Vendo Gren tão alegre, Zhao disse, mas eu não concordo com o uso dessas duas coisas. Essas duas garrafas são tóxicas. Se as usarmos nas plantações, haveria vestígios de toxinas nelas. Se envenenar imediatamente o corpo, ao longo de muitos anos comendo essas colheitas, as toxinas se acumularão, deteriorando sua saúde. Gren parou por um momento, então franziu a testa. Isso é um problema. Parece que não poderemos comer se usarmos essas coisas. Zhao balançou a cabeça e decidiu pensar sobre isso mais tarde. Havia outros problemas que ele tinha que enfrentar. Vovô Gren, vamos entrar na minha cabana e ver quantos mortos-vivos estão na tela. Então encontre uma maneira de pegá-los. Verde assentiu. Para ser honesto, Gren achou que a tela era muito conveniente. Você podia ver fora do espaço para saber qual era a situação. O único inconveniente era que o alcance era muito pequeno. Várias pessoas na cabana olharam para a tela. O número de pontos verdes não pareceu mudar, ficando em torno de uma dúzia. Zhao olhou para a sala e viu que um ponto verde havia aparecido ali. Trazendo à vista da sala de estar, Zhao viu uma besta espiritual de esqueleto de rato. Olhando para ele não pôde deixar de congelar. Ele então olhou para o pequeno mapa tridimensional no topo da tela e, com certeza, o ponto verde do andar de cima havia sumido. Parece que o esqueleto de rato do andar de cima desceu para a sala. Zhao se perguntou o que havia de tão especial na sala de estar. Gren também estava rastreando o esqueleto do rato na tela. Parece que sente as pessoas. Por mais estranho que seja, a capacidade dos mortos-vivos de cheirar carne viva é realmente incrível. Ouvindo o que Gren disse, Zhao entendeu. O cheiro de carne humana deve ter vazado do buraco espacial, fazendo o esqueleto do rato entrar na sala. Descobrindo isso, Zhao sentiu alegria porque pensou em uma maneira de pegar esses mortos-vivos. Havia um termo de jogo para isso, agro. Em sua vida passada, Zhao não jogava muito esses jogos, mas ainda os entendia lendo romances na web. Zhao virou-se para Gren. Vovô Gren, se apenas esperarmos que os mortos-vivos entrem na sala de estar, podemos não receber uma grande quantidade, já que só os pegaremos um de cada vez. Talvez possamos enviar uma pessoa para puxar mais dos nós vamos reunir muitos deles e levá-los até aqui. Zhao sabia que os mortos-vivos eram sensíveis aos vivos. Sim, é uma boa ideia, disse Gren. Mas mestre, e se isso fizer com que ainda mais bestas espirituais mortas-vivas nos ataquem? Você não acha que é por estarmos aqui que esses mortos-vivos estão vindo? Zhao pensou por um momento, então seu rosto mudou. Isso certamente era algo que o preocupava. Caso os mortos-vivos sentissem sua presença, eles invadiriam o castelo e o tornariam ainda mais inseguro. Merin balançou a cabeça. Eu não acho que seja por nossa causa. Não se esqueça, estamos aqui há quase um mês. Se formos a razão, então aqueles mortos-vivos deveriam ter saído do pântano da carniça no momento em que chegamos ao deserto negro. Gren e Zhao ouviram o que Merin disse e não puderam deixar de se sentir aliviados. Mas Gren então franziu a testa. Isso é estranho. Lembro-me de pessoas dizendo que aqui no Deserto Negro, um surto de mortos-vivos ocorre a cada 10 ou 20 anos e a última vez foi apenas 3 ou 4 anos atrás. Se não é por nossa causa, então por que isso aconteceu? Surto acontecer tão cedo. Se a frequência dos surtos é tão rápida, então estamos em apuros. Você não pode realmente acreditar nesses rumores. Ninguém realmente entende como funciona o Deserto Negro. Foi tudo o que Merin conseguiu dizer. Verde assentiu. Sim, eu esqueci que não há realmente nada atraente no Deserto Negro. Então, naturalmente, ninguém realmente vem aqui. Bem, de qualquer forma, sempre podemos nos esconder no espaço se o plano não funcionar. A atitude de Gren foi muito melhor do que antes. Não era como quando ele se sentia tão desesperado como se tivesse perdido a esperança. Na luta deles, ele ficou muito sério porque era difícil fazer o que era melhor, o que lhe dava muita pressão. Mas agora que ele sabia sobre o espaço de Zhao, a atitude de Gren mudou completamente. Ele parecia relaxado, porque acreditava que enquanto Zhao tivesse espaço, o clã Buda continuaria. Mesmo que não fosse restaurado à sua antiga glória, não seria difícil garantir a continuação do clã Buda.
Ouvindo o que Green disse, Zhao não pôde deixar de rir. Não se preocupe, vovô Green. Se pudéssemos colocar algumas das plantas do continente no espaço, poderíamos nivelar o espaço, o que significa que poderíamos torná-lo maior. Isso tornará mais útil. Os olhos de Green se iluminaram. Sério? Mestre, é verdade que o espaço pode ficar maior? Zhao assentiu. Claro. Na verdade, o espaço já subiu de nível 2 vezes, dando-nos 4 acres. Vovó Meirin sabe disso desde que ela estava no espaço durante o segundo nível. Viver em outro mundo. Capítulo 52. Resposta certa. Green virou-se para olhar para Meirin e, depois de receber uma resposta positiva dela, ficou com um ar de empolgação. Isso é ótimo. Enquanto pudermos superar essa crise, podemos começar a enviar os rabanetes mágicos para Marquet Company. O que você quer fazer agora, mestre? Vovó Meirin, vovô Green, vocês vão sair pelo buraco atrás da cabana enquanto eu monitoro os mortos-vivos daqui. Hoje, devemos pegar o máximo que pudermos. Green e Meirin assentiram, então se viraram e saíram, enquanto Zhao prestava atenção nos mortos-vivos. Nos próximos 5 dias, os escravos estavam praticando sua leitura e escrita, enquanto Zhao e o resto estavam pegando as bestas espirituais mortas-vivas. Nesses 5 dias, eles usaram a sugestão de agro de Zhao e conseguiram pegar cerca de 1000 mortos-vivos. Uma vez que esses mortos-vivos entraram no espaço, a alma verde acendeu onde seus olhos deveriam ficar vermelhos, e então Zhao os jogou em seu celeiro. Além disso, neste período de 5 dias, graças aos seus 4 acres de terra, ele conseguiu colher 8 lotes de milho, além de colher muitos frutos oleaginosos. Agora que ele tinha cerca de 1 dúzia de lotes de milho armazenados, Zhao achou que deveria tentar plantar outra coisa. Mas agora não havia tempo para pensar nisso porque havia bestas espirituais do lado de fora. Após um lapso de 5 dias, as bestas espirituais mortas-vivas quase todas desapareceram depois de serem capturadas e convertidas. Isso permitiu que Green se sentisse à vontade. Ele tinha alguma preocupação de que era porque eles estavam aqui que as bestas espirituais mortas-vivas saíram do pântano carniça. Mas agora que os mortos-vivos tinham ido embora, e não mais saíam correndo do pântano, ele ficou aliviado com essa boa notícia. Uma vez que as bestas espirituais mortas-vivas recuaram, Zhao e todos os outros imediatamente deixaram o espaço. Mas uma vez que eles estavam fora, todos eles tinham uma carranca em seus rostos quando viram a horrenda destruição do castelo. Embora o prédio principal não tenha sofrido tantos danos, todos os suprimentos foram danificados e destruídos, fazendo com que o castelo parecesse mais esfarrapado. Olhando para o castelo em ruínas, o coração de Zhao sentiu-se desconfortável. Embora o castelo fosse simples, ainda era um lar. A tela lhes permitiu ver o que estava acontecendo lá fora, mas agora que eles estavam realmente aqui, a destruição parecia mais intensa. Bloquear não resistiu a socar uma parede até que o sangue escorresse de seu punho. Ao contrário disso, Green estava muito calmo. Nos últimos dias, ele estava fora do espaço fazendo o agressor, então ele estava claro sobre a situação do castelo. Meirin também viu o estado imundo do castelo. Bem, vamos pegar qualquer coisa que as bestas espirituais tocaram e tirá-las do castelo. Temo que elas possam ser tóxicas. Assim que tirarmos tudo, usarei água para lavar o castelo. Verde franziu a testa. Mas agora a água do fosso está verde e parece ser tóxica. Se usarmos essa água para limpar o castelo, ela pode infectá-lo. Meirin também franziu a testa, então se virou para Zhao. Mestre, devemos ir ver o fosso. Zhao também queria vê-lo. Ele queria verificar se a capacidade de desintoxicação de sua água espacial poderia ser uma solução para o veneno da água do fosso. Green aparentemente pensou nisso também. Mestre, você acha que pode desintoxicar a água do fosso? Nós vamos dar uma olhada primeiro. Meg, você vai providenciar para que todos joguem fora tudo no castelo. Todos beberam a água espacial, então eu não acho que eles seriam envenenados se tocarem em alguma coisa. Meg concordou, então organizou os escravos para limpar. Acompanhado por Green e Meirin, Zhao caminhou direto para o fosso. Os 3 olharam para o fosso. Foi realmente como Green disse, a água do fosso realmente liberava uma estranha luz verde. Isso não apenas os assustou, mas também os deixou confusos. Embora a água estivesse fluindo, a cor verde não se dissipou.
Meirin franziu a testa enquanto olhava para a água do fosso. A água está fluindo, mas evidentemente ainda contém muitas toxinas. Acho que o problema pode ser do lago subterrâneo. Zhao assentiu. Vovó Meirin, pegue um pouco de água. Eu quero espaço para analisar e testar o quão forte é a toxicidade da água. Meirin acenou com as mãos e uma bolha de água flutuou. Zhao imediatamente o colocou em sua fazenda espacial. A voz espacial soou na cabeça de Zhao. É possível a purificação de compostos tóxicos na água contaminada. Zhao agora podia ficar tranquilo. Vovô Green, vovó Meirin, vamos para o lago subterrâneo. Se quisermos usar a água espacial para remover o veneno da água, então é melhor começarmos pela fonte. Meirin e Green também ficaram aliviados. Para ser honesto, eles temiam que a água espacial tivesse problemas para remover o veneno. Embora eles acreditassem que a água corrente acabaria por tirar o veneno, isso exigiria um período de tempo muito longo, o que afetaria o desenvolvimento de seu clã. Assim que eles estavam prestes a ir para a montanha, Zhao parou de repente, ficando imóvel enquanto olhava para alguma coisa. Meirin e Green ficaram intrigados, então seguiram para onde os olhos de Zhao estavam olhando. Era apenas uma área de solo preto, nada incomum no deserto negro. Green estava confuso, sem saber por que Zhao estava olhando para ele. Meirin também teve alguma dificuldade em descobrir por que ele congelou, mas quando ela finalmente entendeu, seu rosto de repente ficou branco. Essa área de solo preto foi onde Zhao fez o melhoramento de suas terras. Agora a cor daquele pedaço de terra não era diferente do resto do deserto negro. A voz de Meirin tremeu. Mestre, pode ser? Zhao assentiu, seu rosto pálido. Se foi realmente o caso em que aquela terra voltou ao solo preto original, então seu melhoramento de terra falhou. Green não entendia o que havia de errado com os dois, mas olhando para seus rostos, ele sabia que algo ruim havia acontecido. Ele caminhou atrás de Zhao enquanto eles se dirigiam para aquele pedaço de terra. Uma vez que Zhao parou na frente dele, ele se agachou e olhou cuidadosamente para a terra. Então ele enfiou a mão no chão e trouxe um pouco de terra. Ele deu um longo suspiro de alívio. Descobriu-se que esta terra não mudou completamente de volta à sua aparência original. Talvez aquelas bestas espirituais mortas-vivas tivessem acabado de trazer o solo negro e coberto este pedaço de terra para que nada crescesse. Sua melhoria de terras não foi um fracasso. Meirin também pegou um punhado de terra e olhou cuidadosamente para ela. Ela ainda fez uma cara feia. Green olhou para os dois com perplexidade, sem saber por que eles estavam olhando atentamente para o solo preto. Ele também se agachou e pegou um pouco com a mão. Ele logo descobriu as melhorias neste solo. Assustado, ele enfrentou Zhao com entusiasmo. Mestre, o que é isso? Zhao respirou fundo e explicou. É por causa do meu espaço. Usando a terra e a água espaciais, eu consegui melhorar o solo neste pedaço de terra para que pudéssemos cultivar coisas aqui. Mas por algum motivo as bestas espirituais trouxeram esse solo preto de outro lugar e cobriram a terra melhorada. Antes que Green pudesse dizer qualquer coisa, Meirin falou. Não, mestre, eu não acho que este solo negro foi trazido para cá de outro lugar, mas sim a superfície desta terra foi infectada pelas toxinas da besta espiritual, transformando-a novamente em terra negra. Se as bestas espirituais realmente trouxeram o solo preto aqui, definitivamente não seria tão uniforme. Olhe ao redor, todo este mu de terra mudou de cor. Zhao levou um momento para examinar cuidadosamente a terra e descobriu que o que Meirin disse era verdade. A cor preta era muito uniforme. Isso era muito irracional. A única explicação era que a terra melhorada não estava coberta, estava contaminada. Ninguém no continente sabia por que o deserto negro se tornou assim. Mas quando Zhao viu a água poluída, e agora olhando para este pedaço de terra, ele naturalmente pensou que estava poluído pelas bestas espirituais. Infelizmente, eles encontraram a resposta certa. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.